Eduardo, E aí, tudo bem? tudo bom? Saudade de estar aqui com vocês, com o Eduardo. A gente bater esse bate-papo descontraído sobre emoções, sobre o que mora aqui dentro, esse terreno, né, Eduardo? Terreno sagrado e misterioso. Esse terreno sagrado e misterioso. Sagrado, misterioso e muito, posso dizer que muito valioso também, né? É sempre um terreno fértil. É sempre um terreno Qual- fértil. Qualquer coisa que cair ali vai crescer, vai brotar alguma coisa. O que é, eu não sei. Exatamente. Vai brotar alguma coisa. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Quando a gente caminha nas É, emoções do outro, né? E prestar atenção nas vice-versa. sementes, prestar Exatamente. atenção nas sementes, no processo. Às vezes o famoso piloto automático que hoje a gente vive, né? Então Sim. é muito complicado isso, mas vamos tentando dar conta, né? Como tá 2022 por aí? Uai, né? Uai! Secando, né? Uai! Secando. É, né? Secando. Mas é muito. São as experiências, né? Que a Sim. gente vai encampando aí, né? Essa chuvarada que aconteceu aqui na região. É interessante, né? Porque a gente começou assistindo na Bahia. Então Aham. parecia que a gente tinha que ser solidário lá longe, né? E a coisa foi chegando, chegando e nos invadiu, né? Porque a enchente é isso, ela nos invade. Somos Exatamente. invadidos por essa onda de situações. Então Sim. eu acho que é bacana a gente poder pensar um pouco isso também. Cuidado com a natureza. Pensar no nosso modo operante, né, Eduardo, nas nossas ações. Quando eu penso na responsabilidade coletiva, eu fico pensando na nossa responsabilidade como indivíduo primeiro, né? Porque se a gente pensa como de fora para dentro, é perigoso. É, É perigoso. eu estava indo pro centro outro dia, do caminho da minha casa até no centro, eu fui seguindo um carro. Ele foi Aham. jogando papel de bala o trajeto inteiro. No meio esse lamaçal todo, essa confusão toda, e a pessoa, quer dizer, né, ela não, nem vendo a situação, ela deu conta de Sim. perceber o que estava acontecendo. E esse movimento, né, de olhar, se olharmos de fora para dentro, a gente só vai ver isso, né? Atos inconscientes, atos insensíveis a tudo, de forma, tá tudo tão claro, né, tão escandaloso na nossa cara, e se a gente olhar de fora, e muito gritante, né? Se nós É, olhamos de fora para dentro, parece que não está dando certo, né? é verdade. E, e se fizermos um movimento contrário, né? Eu moro no alto, você mora no alto, né? Então, onde que mora essa ideia, né? De achar que se eu jogar um papel lá no centro, essa água não vai me atingir cá em cima, né? É, Na verdade, esse papel que eu jogo lá no centro, ele atinge o mundo inteiro, o planeta. E essa consciência, ela vem de dentro, né? É uma consciência interna. é. É uma sensibilização interna, né? Primeiro, né? De dentro para fora. Nós somos um organismo vivo junto com o planeta, né? Sim, Não, não é o planeta e eu, a natureza e eu, o outro e eu. Eu estou em tudo e tudo está em mim. Outro dia eu achei bonito, numa aula o professor perguntou pra gente quantos anos que a gente tinha. Na época eu devia ter uns não sei quantos poucos anos, mas aí cada um foi falando a sua idade. E aí ele falou assim, não, todos vocês erraram. Vocês têm 4 bilhões de anos e tarará, tarará. Porque vocês têm a idade do universo. Vocês são pó de estrela. Então, assim, ter essa consciência que nós somos um organismo vivo e interligado, me ajuda a me responsabilizar pelo outro, pela sim, vida do outro, pela história do outro. E eu respeitando essa vida do outro, eu estou respeitando a minha vida também, estou respeitando a minha história, né? Então, assim, é muito importante a gente ter essa visão de
somos seres interligados, né? Que a vida do outro importa, sim. Porque se a vida do outro importa, eu sou outro para ele. Então a minha vai importar também. Eu só consigo ser se tiver o outro, né? Se não tiver o outro, eu não sou. É só isso, né? E Pelo vice-versa, outro né? que eu sou. Eu sou através do outro, né? E é muito bom quando a gente consegue se ouvir também através do outro, se ver através do outro de alguma forma, né? Porque temos muitas formas de fazer isso, né, Eduardo? Nós temos muitas formas de fazer isso. E até por esse espaço de, não só pelo espaço de tempo, né, mas pelo espaço de estar, né? Eu dou conta de mim no espaço que eu estou, e aí eu passo a ser junto com aquele espaço. Né? Eu passo a ser junto àquele espaço. E iniciar a nossa conversa, né, era de modo, é impossível não iniciar passando por isso, né, dentro dessa realidade que a gente está vivendo. Mais uma vez nós estamos vivendo essa situação aqui em Congonhas, né, e é um convite mais que emergencial de recomeçar. Vamos começar de novo. Falando em começar de novo, eu fico pensando nos meses de dezembro e janeiro. Uhum. O mês de dezembro, coitado, se o mês de dezembro tivesse sentimento, eu acho que ele ia ser um mês muito triste. Ele é tão triste que tem até duas grandes festas para dar uma alegrada, que é o Natal e o Réveillon. Porque o que acontece em dezembro? As pessoas esperam tanto o final do mês, que não curte o mês. Fica o mês inteiro falando do fim do mês. Fica o mês inteiro, entra naquele processo de revisão, o que eu fiz, o que eu não fiz, começa a pensar o que eu quero fazer, e o mês de dezembro ele vai embora, né? Chega janeiro, acho que se janeiro tivesse um sentimento, ele teria sentimento de dúvida. Porque ele acolhe todos os nossos projetos. Não, porque o ano que vem, não é assim? Antes do 15º dia do mês de janeiro, as pessoas já estão cansadas. Muitos já esqueceram qual que era o projeto, qual que era a ideia, qual que era o ideal. Né? Então, assim, fica só propostas, né? E como que essas propostas, elas vão embora com facilidade. E eu fico me perguntando, de onde vêm essas propostas? Para responder o que de quem? O que para quem? E como que a gente vive essa dimensão do tempo? Que a gente cria essa fantasia que na hora que o ano vira, tudo vai ser diferente, eu vou fazer diferente. E aí a gente vai descobrindo que é só uma data que mudou. Porque a diferença é uma responsabilidade minha, é um fazer meu, é uma tarefa minha. Será que eu tenho coragem de abandonar as promessas e começar a ter projetos? Porque a promessa eu fico condicionando muito. A promessa parece que tem que ter uma outra força. Primeiro, para que a coisa aconteça, aí eu cumpro a promessa. Projeto não. Projeto, se eu não colocar meu pé na estrada, ele não vai acontecer. Quando você fala de fantasia, eu vou lá na casinha do desejo, porque a gente deseja muito, né? A gente chega no ano novo muito desejoso, né? É aquele monte de desejos acumulados que ficam esperando o ano acabar para eles serem considerados, né? E aí, dentro dessa bagagem cheia que eu carrego de desejos para o ano novo, quando o calendário recomeça, eu tenho também um rabinho de expectativas, né, que vem junto com esses desejos, e lá na frente tem não sei que nome que eu posso dar para esse lugar que está lá na frente, chamado frustração e possibilidades. Eu desejo muito, eu quero muito, eu espero muito. E aí, quando você fala, por exemplo, né, do dia 15 de dezembro, eu já começo a dar uma tropeçada nesse lugarzinho aí que eu não sei que nome que eu dou para ele, sabe? Que são possibilidades e que tem também esse espaço da frustração, né? Eu me frustro com quem? Eu me frustro comigo mesmo. Porque, mais uma vez, eu fui no ideal. E esqueci que eu tenho um real.
Como que eu estou indo, né, para esse espaço de recomeçar? Com esse idealismo, né, com esse desejoso demais, esperando demais? E tem uma questão, recomeçar a partir de onde? Né? Porque às vezes a gente esquece de fazer essa pergunta. Às vezes a gente começa a ter, por que eu vou acreditar que uma coisa que eu não pensei o ano inteiro, quando eu penso em 15 dias, e eu vou dar conta de fazer isso o ano que vem? Uhum. Sim. Sabe, você me lembra muito isso aí? É aquela necessidade de a gente olhar muito para frente, quando você fala assim, recomeçar a partir de onde? Porque eu preciso de um ponto de partida para recomeçar. E aí eu evito olhar para trás. E eu quero olhar só para frente, mas lá na frente está vazio, não tem nada lá. Tem expectativa, tem vontade, tem desejo, tem fantasia, mas ainda não tem nada lá. Tem boleto, tem um monte de coisa. Tem a realidade nua e crua. Mas eu preciso, e até porque o que eu preciso para seguir, para me dar força, está na minha caminhada, está no que eu experimentei, sabe? Está no que eu experimentei. Isso é importante que você está falando, porque às vezes os projetos diz respeito, inclusive, quem a gente é. Uhum. Às vezes o projeto é um projeto de indiferença com a gente, né? Desconsideração. Desconsideração, Quer dizer, eu tenho que olhar para mim primeiro, né? Eu tenho que me ocupar comigo primeiro, eu tenho que me ouvir primeiro, mas colocar muito projeto na minha agenda é não ouvir, é se distrair. É igual aquela pessoa que entra na academia assim, né? Vai lá, paga a mensalidade e não vai. Mas ela fala, não, estou na academia, agora eu sou saudável, sou geração saúde. Mas como é que está a sua frequência lá? Mas, quer dizer, ela quer se ocupar de estar ali, como se fosse uma forma de aliviar a consciência dela, né? Sim. Por isso que a gente precisa cuidar, né, Rose? Nós estamos no mês de janeiro, né? E o mês de janeiro nós trabalhamos muito a questão do cuidado com a saúde mental. Embora, né, a melhor campanha é dizer que todo dia é dia de cuidar da saúde mental. Uhum. E aí a gente talvez perguntar, onde em mim precisa ser cuidado? O que eu preciso cuidar em mim? Essas notícias que nós vivenciamos agora, né? Enchente na cidade, a gente assistiu muito enchente na televisão, a situação lá daquela cidade lá de Capitólio. Por que será que isso mexe tanto com a gente? Por que desorienta tanto a gente? Por que não, né, nos ocupa tanto tempo? Por que às vezes eu quero assistir tanto aquela notícia? Por que às vezes as pessoas gastam tanto tempo no Facebook, lendo e relendo, lendo novamente, relendo mais uma vez? Está se ocupando de quê? Está querendo se distrair de quê? E tem uma ação que eu acho ela mais grave aí, sabe o que é? Que eu acho grave mesmo, isso. Que além de eu assistir, eu compartilho, eu vou mandando isso para o outro. Eu vou jogando essa demanda para o outro para ele ver também, para ele sentir também o que eu estou sentindo, sabe? Para ele se desesperar, para ele se inquietar comigo, porque só eu não basta. Eu quero que você também veja. Olha isso daqui, olha essa tragédia, olha como que tá. Se inquiete comigo, fica aí, né, agitado, ansioso junto comigo. Porque eu recebi tanto vídeo, Eduardo, tanto áudio, tanta imagem, sabe, durante esses dias, de tantos lugares, e que eu fico assim, meu Deus. Meu Deus. É claro que a gente tem, né, a opção de não abrir, a opção de não ler, né? Lógico que a gente tem. Mas mais uma vez, a gente está mais uma vez sendo invadido. Porque você acaba também que... será que eu sei de onde vem essa informação? Igual a gente está aqui, né? Nós temos aí, somos cercados de barragens, né? Quão angustiante é para as pessoas que estão nessa área mais próxima, nessa área mais evidente, né? E quão angustiante é cada hora receber uma notícia
que a gente não sabe se é verdade, se é mentira, e nós não pensamos nisso, infelizmente, sabe? Mas eu não acho, eu não coloco como uma maldade. Justamente é essa busca de amparo. Assim, nossa, quando eu te mando, eu espero algo de você. Assim, ó, te mandei um vídeo de uma tragédia, algo ruim está acontecendo, e eu espero que você me fale alguma coisa. Ou que você me devolva o vídeo, ou que você me console, ou que você fale que é mentira, ou não sei, tem uma expectativa aí. Mas eu fico muito preocupada com isso, sabe? Porque quando a gente fala desse cuidado da saúde mental, desse exercício de olhar todos os dias para o que eu estou sentindo, como que está aqui dentro, e quanta distração a gente tem no nosso dia a dia para que isso não aconteça, né? E distração não é só a diversão. Distração são as ocupações também. Eu estou muito ocupado, eu estou trabalhando demais, eu estou muito ocupado com as demandas da minha casa, eu estou muito ocupado com as minhas dívidas, eu estou muito ocupado com um monte de coisa. Isso também me distrai. Isso também desvia o meu olhar para esse lugar que grita, né, de alguma forma. E aí eu fico pensando se nesse momento não é esse lugar que está vibrando, que está gritando, sabe? Quando eu fico, né, mandando, distribuindo essa... Deixa eu mandar para Eduardo, de repente eu paro de sentir. Sente sozinho. Às vezes fica aparecendo aquela brincadeira da batata quente, né? A gente vai julgando. Né? É como se eu tivesse essa necessidade, né? Essa obrigação. A roupa chegou para mim, deixa eu passar para frente para não ficar aqui. Não posso ficar com isso. Eu fico pensando assim, inclusive nas pessoas que gastam tempo, por exemplo, fazendo a filmagem, fotografando. Por que que elas acham que o outro precisa ver? Porque só eu ver não basta, digamos assim. Mas eu não estou julgando se está certo, se está errado, se é importante, se não é. Mas eu estou querendo alertar se quando eu recebo, ou quando eu repasso, ou quando eu sou o gerador da imagem também, eu estou dando conta de olhar para dentro de mim. Se eu consigo entender que, às vezes, eu estou ignorando o sofrimento de uma pessoa naquele momento. Você falou uma coisa aí muito bacana e foi de encontro ao que eu estava sentindo aqui. Gente, nós não estamos aqui criticando, nós estamos levantando questões que aconteceram para abrir um leque de reflexão. Até para as nossas próprias ações. Em momento algum, eu me retiro desse lugar, entendeu? Eu estou falando de mim também. Então, nós não estamos aqui jogando pedra em ninguém, no telhado de ninguém, julgando a atitude de ninguém, não, tá? Nós estamos trazendo para um espaço de reflexão o que está acontecendo na nossa sociedade hoje, exclusivamente no momento da nossa cidade, né? O que está acontecendo? A chuva vem todos os anos, né? Na mesma época, da mesma forma, as coisas acontecem, e aí daqui a pouco já está tudo funcionando. Você olha para o céu, está um céu azul, sol quente, lindo, maravilhoso, as ruas já estão todas, né, funcionando, está fluindo. Daqui a pouco essas marcas, né, de água elas vão saindo. Mas como que nós estamos ficando? A minha preocupação e o meu espaço de reflexão aqui com o Eduardo é essa. O que que fica? E o que que a gente faz com o que fica? Porque se for mais uma coisinha que eu vou pegar para a caixa e colocar lá e tampar e deixar quieto e vida que segue, vamos recomeçar sem olhar para isso? Sem olhar para isso que está acontecendo aqui dentro de mim, o que que isso está causando em mim? O que que isso causa em mim? Porque senão não adianta, nós estamos entrando num modo repetitivo, sabe? E vai acontecer, e vai acontecer, e vai acontecer, e aí? Então nós não estamos aqui gerando espaço de crítica, não estamos condenando a ação de ninguém, estamos entrando no espaço de reflexão, de pensamento, tá? E eu gostaria muito que vocês que estão aí acompanhando a gente acompanhassem dessa forma. Reflexão. E olhando para si, da mesma forma que nós estamos falando aqui, olhando para a gente. Né? Eu falo olhando para mim, com o que acontece comigo e o que sai de mim. O que não é refletido, né? O que não gera reflexão não gera mudança. Né? A coisa vai só passando. Esse movimento que você está falando, né? Das coisas que vão voltando aos seus lugares. Né? Hoje, na hora que eu estava vindo, eu para casa, aí eu fui observando várias lojas, pessoas pintando de novo, né? Fazendo todo aquele serviço. No concreto,
o objeto recebe uma tinta, fica novo mesmo. Mas isso que você diz que é a questão. Como que eu fico? Que marcas essa experiência deixa na minha vida? Uhum. E não precisa ser só essa questão das chuvas que nós vivenciamos, não. Como que eu lido com as minhas experiências? Com os meus sims, com os meus nãos, com os meus projetos que eu não dei conta, com os meus sonhos, com as pessoas que estão ao meu redor. Como que eu lido com as minhas, como que eu lido com as minhas relações? Porque às vezes a gente fica só deixando passar e não gera reflexão sobre isso, mas vai ficando na nossa cabecinha, né? Vai ficando no nosso coração, Sim. vai imobilizando a nossa vida. Quantas pessoas hoje reclamando, né? Da insônia, da questão do apetite, do estresse, do cansaço. Mas será que a gente também está tendo coragem de dar uma parada? Porque às vezes é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e eu preciso dar uma parada e respirar e entender e me ouvir para tentar pelo menos identificar as vozes que estão gritando dentro de mim. Justamente, porque tudo isso vai para algum lugar, né? E em algum momento esse lugar vai ser visitado, né? De alguma forma. E aí, essa experiência, isso que eu experimentei. Quando nós olhamos para fora, a gente fica procurando coisa grande, sabe? A gente fica procurando problemão, problematizar as coisas e dar tamanhos proporcionais a elas. E considera outras coisas como coisa boba. É muito perigoso, eu fico muito preocupada com esse termo, sabe? Com o termo coisa boba. Bobeira. Ah, bobagem isso, você fica pensando nisso, você fica olhando para isso, deixa para lá. Esses pequenos incômodos, né, eles são os que fazem mais estragos. Pensa num pernilongo de noite, num cisco no seu olho na hora que você estiver dirigindo. Quem aguenta? A gotinha de água no seu ouvido, como que te ensurdece. A pedrinha no seu sapato. Pequenas coisinhas, né, Eduardo? Pequenos detalhes que são desconsiderados, mas que causam grandes estragos. E, infelizmente, isso é muito comum e rotineiro na nossa vida emocional. E mental também, né? Na nossa saúde mental. Isso é muito comum, a gente querer deixar para lá aquele sinal que o meu corpo me deu, aquela sensação que me acometeu naquele momento. E aí, gente, nós não podemos ficar classificando como bom ou ruim, né? O nosso corpo, ele não classifica, não, ele só manda. Ele só te manda um sinal. Bom ou ruim é seu julgamento. Você, nossa, senti uma sensação ruim aqui agora. Não, mas eu senti uma sensação boa. E aí? Então nós precisamos tomar esse cuidado também. Por isso esse espaço, né, de refletir, de pensar, repensar, olhar para outros lados, outras formas, considerar o outro lado da moeda é muito importante. Isso que você Já está tem dois falando, lados, é para isso, né? eu acho bom porque, com relação às coisas, às experiências que nós vamos vivendo, as coisas que nos acontecem, os nossos incômodos, ou a gente se ajusta ou a gente se acostuma. Mas você deu o exemplo aí da pedrinha no sapato. Então, por exemplo, a pedrinha está no meu sapato. Eu posso me acostumar. Eu vou dando aquele jeitinho, sabe? Daqui a pouco meu pé está até torto. Mas Sim. eu posso me ajustar. Eu posso falar assim, não, peraí. Deixa eu ver o que eu posso fazer para tirar essa pedra do meu sapato. Eu posso, na hora que eu chegar perto daquele banquinho ali, eu vou sentar e vou tirar essa pedra do meu sapato. Mas ajustar dá trabalho, sabe? Sim. Porque a gente precisa exercitar a nossa criatividade, entende? Então a gente às vezes tem que se perguntar as coisas que estão acontecendo comigo. Eu quero viver a tarefa de me preocupar com elas? Eu quero viver a tarefa de fazer que seja diferente? Uhum. Sem ter que delegar isso para o outro? Quanto a gente tem a tendência de falar assim, ah, mas também se a Rose tivesse chegado no horário, não, mas porque se você tivesse me ligado, se você tivesse, entende? A gente vai delegando muitas vezes a responsabilidade para o externo, que é esse outro. Uhum. E muitas vezes a responsabilidade é
tão somente, exclusivamente minha. Da minha vida, cabe a mim. Cabe eu tomar as rédeas da minha vida. Se o outro vem, se ele não vem, como não vem também, cabe a mim lidar com isso. Sim. Porque, mas é aquela coisa, né? A gente gosta de ter um controle na mão. Não gostei do canal, mudo. Não é verdade? Uhum. Não gostei do comentário, bloqueio, deleto, excluo. Olha o tanto de opções que hoje tem para a gente não se haver com aquilo que nos incomoda. E quando você fala de responsabilidade, a notícia boa sobre responsabilidade é que ela é o único viés, é o único caminho da possibilidade. Eu me possibilito quando eu assumo a responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade sobre isso? Opa, então eu posso fazer alguma coisa. Mas se eu quero colocar isso na mão do outro, eu fico presa à vontade dele, à disposição dele, à disponibilidade dele de fazer algo. E se ele não quiser fazer, e se ele nem reconhecer, eu vou passar a vida inteira culpando ele e não vou sair do lugar. A notícia boa sobre a responsabilidade, gente, é essa. Quando você assume a responsabilidade por qualquer coisa, você está no caminho da possibilidade. Você está no caminho. Aí vem aquela questão da frustração, né? Só para amarrar aí, pegando o link lá. Lá na frente tem dois caminhos, né? A frustração e a possibilidade. A possibilidade é quando você assume que você esperou demais. Entendeu? Sim. Você assume que você esperou demais, aí você consegue pegar uma via de possibilidades. Agora, se não, se você culpa o outro, você cai no looping da frustração. E aí essa questão, né, de eu começar a entender que eu sou aquilo que eu dou conta de fazer. Sim. A gente já falou muitas vezes aqui nas lives sobre as réguas. E quando essa régua é muito outro, não tem como eu ficar tirando medida de mim a partir do outro. Então eu tenho sempre que ter essa clareza em mim. O que eu dou conta de fazer? O que eu quero fazer? O que eu acredito? Eu acho, inclusive, que as pessoas, nós todos, precisamos fazer mais essa pergunta. O que eu gosto? O que eu não gosto? O que me agrada? O que não agrada? Entende? Para a gente sair um pouco desse lugar de manada, onde a gente só acompanha o fluxo e não leva a gente a lugar algum, sabe? A gente fica num lugar de quando a gente se percebe, a gente já está longe demais da gente mesmo. A gente se afastar daquilo do cerne, que é o si próprio, é muito... Eu ia falar perigoso, mas eu vou falar outra palavra. Eu acho muito triste. A gente se afastar da gente é muito triste. Sim. Entende? Porque eu sou o que eu dou conta de ser. E tá bem. Se eu consigo andar 10 metros, então vou andar os 10 metros. Mas são meus os 10 metros. Agora, às vezes eu deixo de andar meus 10 metros porque o outro anda 1 quilômetro. Mas aí eu esqueço de olhar também. Como que fez para chegar nesse lugar? Que é dele, não é meu. É importante para ele, talvez não seja importante para mim. Sim. Mas a gente fica nesse tempo de competição, nesse tempo que qualquer externo vira sinalizador para mim, mas se não tem a reflexão, né, vai rimar, vem a frustração. Sim. Porque às vezes eu vou começar a descobrir que era importante para o outro, que era o outro que dava conta. E aí eu fico pensando, como que é perigoso esse olhar do que o outro consegue fazer e eu não, e eu começo a me desvalorizar. Realmente eu não dou conta de nada. Por isso que a minha vida não vai para frente. Todo mundo não. Cada um vai dar conta daquilo que é próprio de si. Sim. Recomeçar a partir da minha realidade, né, Eduardo? A partir do que eu dou conta, né? Fazer uma proposta alcançável, uma proposta possível. E não ter medo de dar micropassos. Por que não? Por que eu não posso começar devagar e ir aumentando essa velocidade a partir da... Porque eu quero dar passos longos, sabe? E esses passos longos, ele
abre para mim a possibilidade de tombos maiores, né? De quedas maiores. É um recomeçar a partir da minha realidade, do que eu dou conta, real. E aí cai naquela história, né, do frágil. Às vezes eu não quero assumir que eu não dou conta de muito, porque eu vou de encontro com algo que é minha fraqueza, que é minha fragilidade. Às vezes eu não quero assumir que é muito para mim, e aí eu vou lá e faço, e aí? E aí a gente vai de encontro com uma palavra que eu acho que você deve gostar também, que é autenticidade. Que para mim, assim, a gente procurar o eu autêntico, que é o eu sem variações. Porque eu, quando Sim. busco a minha autenticidade, eu vou passar pela floresta do medo, eu vou passar pelo vale da dúvida, eu vou passar por tudo. Mas quando eu compreendo que essa tarefa é minha, é da minha história, ela é importante para mim, eu faço isso com verdade. Sim. Faço isso com autenticidade. E nós vivemos hoje numa cultura, num espaço, num tempo, num momento, que o inautêntico é muito forte. A fantasia é muito forte. As vozes são muito fortes. As ilusões são muito fortes. Gente, eu não estou falando que a gente não pode ter sonho. Claro, a gente tem que sonhar mesmo. Mas tudo tem que me levar para esse lugar do autêntico. Sim. Quando eu consigo reconhecer, né? O Salmo 137, 138 fala, né? Que maravilha, meu Senhor, sou eu. É você ficar feliz com aquilo que você deu conta de produzir, com que você deu conta de caminhar, com que você deu conta de pensar. É seu. E essa autenticidade, quando a minha autenticidade ela encontra com a sua, não tem conflito, porque elas se respeitam, porque elas entendem os limites e as possibilidades. Isso Sim. serve para tudo. Eu lá no meu trabalho, será que lá no meu trabalho, fazer de qualquer jeito aqui, quando eu estou com uma coisa que é do outro, não é meu mesmo, jogar papel no chão, tudo é possível para que a Sim. gente possa verificar a nossa autenticidade. A gente fala tanto de fé, né? Nós vivemos uma cultura religiosa muito forte, né? Cristianismo principalmente. Hoje a gente vê tantas pessoas buscando as práticas de meditação, procurando o quê? Querendo encontrar com quem? Se não for com esse eu autêntico, é modismo. É só mais uma coisa que eu estou fazendo. E quando a gente vai se aproximando desse eu autêntico, dá medo, mas dá alegria. Dá dúvida, mas dá certeza. Que assim sou eu, essa variação de sentimentos, de sensações. E aí a gente para de procurar um pouco isso no outro, ou na outra coisa. Eu viro fonte de resposta. Começo a procurar as respostas em mim mesmo. Eu vi uma postagem esses dias, eu não me lembro se foi da Aziza, falando justamente desse encontro do eu comigo mesmo. Não lembro se foi dela ou se ela parafraseou algum escritor, sabe? Não lembro, mas não vem ao caso também. Que cita a experiência de ter ficado o dia todo sozinho, mas não só sozinho de forma física, mas sem ligar para ninguém, sem receber ligação de ninguém, sem mandar mensagem para ninguém. E aí a pessoa foi relatando a experiência, sabe? De que num dado momento do dia estava se sentindo tão sozinho e que começaram, né, os fluxos de pensamento de aquela fissura de fazer alguma coisa, de ligar para alguém, os questionamentos, por que ninguém me liga. E é interessante, sabe, Eduardo, que toda vez que a gente vai buscar algo, existe um desconforto a ser superado, porque o que você quer, o que você busca está atrás do desconforto. E muitas das vezes, quando a gente está indo ao nosso encontro, a gente para no desconforto e volta. Quando eu estou indo para o encontro de mim comigo mesmo, eu dou de cara com o desconforto. Talvez é algo que eu não goste em mim, talvez é algo que o outro não goste em mim, e eu fico, né, assim, não posso assumir isso, porque senão o outro vai deixar de gostar de mim. Quando eu estou indo de encontro à minha versão, à minha autenticidade, eu vou dar de cara com desconfortos. E aí eu tenho, voltando, né, naquele espaço de distrações, eu tenho 1001 distrações para me desviar. 1001 obrigação para me desviar.
mil e um motivos para eu não chegar até lá. Lá onde? Superar esse desconforto e encontrar comigo. Quando eu supero esse desconforto, vamos pensar no arco-íris e o pote de, o pote de ouro, né? Quando eu supero, né? Quando eu atravesso, eu encontro essa cidade, esse eu. Lá tem conforto, né? Eu confortável comigo mesmo, né? E é interessante quando você fala disso, porque quando eu persigo em mim mesmo esse lugar de autenticidade, eu não preciso ficar fazendo variações de mim para os outros. Sabe? Quando a gente sente assim, o tempo todo nós temos que ficar se ajustando aos outros. Isso é ser inautêntico. Quando o tempo todo eu preciso ficar me equalizando para caber. Olha que coisa, né? Sim. Então, o espaço autêntico, quando eu vivo essa perspectiva da autenticidade, ela me coloca num lugar de segurança que eu dou conta de estar em todos os lugares. E bem, eu aprendi a tomar café sem açúcar. Mudou a minha vida. Porque eu tinha maior dificuldade quando eu tomava café, só café doce, quando eu ia, por exemplo, na casa de alguém, quando eu ia a algum lugar, que aí a dosagem do açúcar do outro não era que o meu paladar estava acostumado. Então era difícil, sabe? A ponto de, às vezes, nem querer tomar o café. Agora que eu aprendi a tomar café sem açúcar, é muito mais fácil. Eu chegar em qualquer lugar e tomar café. Sim. Então, às vezes, a gente precisa achar essa dosagem do nosso paladar para que eu não sei se... Não é no sentido de caber nos lugares, mas é no sentido de você estar bem aonde você estiver. Sim, e aí eu tenho que passar por esse desconforto do amargor, né? Do café sem açúcar, né? Que num primeiro momento é amargo, né? Num primeiro momento ele é desconfortável por isso, mas depois você descobre que não é isso. Que na verdade o problema era o açúcar, que tirava o sabor do café. Perfeito. Né? E o problema não é o café ele está ali na sua originalidade, né? Na sua pureza. Você está falando, porque quando você fala o problema é o açúcar, eu estou lendo aqui a mensagem da Rita, né, que ela começa dizendo assim, o eu assusta, mas nos engrandece e etc. Né? Vamos ficar só com o eu assusta. Às vezes não é o eu que assusta, são os outros em mim que me assustam. Sim, exatamente. Às vezes o eu é o café puro, os outros são açúcar. Eu estava lendo aqui o comentário dela e ia falar exatamente disso. O problema não sou eu, sabe? É um pouquinho do sal a mais, é a pimentinha a mais, e às vezes é o açúcar a mais. E aí, quando tudo isso sai, quando eu tiro tudo isso, vem num primeiro momento esse incômodo, esse desconforto que ele precisa ser superado. Ele pode durar uma dose, 2 doses, 3 doses, 2 meses de doses aí, mas ele vai passar, vai depender de como você, né, aceitando não, querendo chegar, né, no outro lado, né, querendo chegar no outro lado, porque se você está querendo chegar no outro lado, porque existe um desconforto também do lado de cá. Sim. Desconforto de quê? Eu falei assim, nossa, será que esse café hoje está muito doce? Não está? É um desconforto. Então, assim, é muito bacana, sabe, a gente poder considerar isso, né, considerar que eu tenho esse espaço de pureza em mim, que nós estamos chamando aqui de autenticidade, e eu tenho um caminho para chegar até aí. Só que isso, gente, tem que ser exercitado. Isso não é uma coisa que você alcança e pronto. Se o Eduardo tomou café sem açúcar hoje, e se amanhã, depois de amanhã, semana que vem toda, ele não tomar o café, na próxima semana, o que ele vai encontrar lá? Um gosto novo. E aí ele vai se assustar, vai receber, né, a visita do desconforto de novo e vai ter que fazer todo aquele exercício de ultrapassar o desconforto para chegar ao sabor do café novamente. Porque nesse meio tempo ele andou substituindo o café. Então, se eu quero ter esse espaço de autenticidade do eu comigo mesmo, eu preciso me exercitar. É todo dia. É processual, né, Rosa? É processual, exatamente. É uma caminhada, não é algo que a gente alcança e fica assim, ai, pronto, alcancei minha autenticidade, graças a Deus, deixa eu guardar ela aqui, vamos para outra coisa. Não, pra quê?
Eu vou descobrir para guardar? Não, aí que mora a beleza do negócio. O parquinho tá aí, depois que você encontra, você tem que brincar com esse negócio aí. Você lutou tanto, você sofreu tanto, aí você encontrou o jeito do brinquedo, agora você não vai brincar? Não, agora é hora de ser confortável nesse espaço, né? Só para encerrar esse link, eu gosto muito de pegar a experiência da cigarra, sabe? Quando ela está trocando de pele. Eu vi um vídeo esses dias, eu achei maravilhoso. Eu vou ver se eu encontro ele novamente e deixo ele nos stories para quem nunca viu, quiser ver. Como que é dolorido para ela na hora que ela está soltando a casca, né? E sai direitinho. A casca dela sai aquela forma direitinha. E de repente, quando ela consegue soltar tudo, a asa dela faz assim, pá! É uma asa toda transparente, né? E toda reluzente. E ela demora um pouquinho para ela se reconhecer nesse novo corpo, para ela se perceber nesse novo corpo, até ela conseguir sair voando e cantando novamente. É muito bonito. E às vezes, assim, vai doer, tá, gente? Não é por nada não, mas às vezes vai doer. Como acontece com ela, é como se estivesse esmagando os nossos ossos. Às vezes vai doer demais. Mas depois que a gente passar por esse desconforto da dor, nós vamos ter esse encontro maravilhoso e poder seguir. É interessante essa questão, que é um processo de atualização, não de abandono. Ela não abandonou o que ela é, mas ela precisou permitir o processo de atualização. Não nasceu garras nela, no lugar das asas antigas. As asas foram atualizadas. Não ficou a asa lá dentro da casquinha, ela saiu só com uma, saiu as duas. Isso sim é fantástico, mas eu acho que às vezes vai acontecendo. Eu não sei se você já acompanhou alguém que precisou ir ao hospital para tirar os pontos. Eu já fui acompanhar uma vez uma pessoa. E aí a faixa estava muito grudada no... Eu confesso que eu não assisti a cena inteira, né? Eu sou psicólogo, não sou enfermeiro. Então, certas cenas eu não consigo assistir. Aí, na hora que a enfermeira foi tirando, quer dizer, quanto mais longe da ferida, mais rápido. Sim. Na hora que foi chegando na ferida, aí começou... Quer dizer, chegar perto de você, do seu cerne, dói. Aí chegou o momento que ela parou, ela entendeu que estava, né, meio, não sei se era úmido ou grudado. Aí ela fez uma coisa importante, cuidado. Ela veio, umedeceu, ela usou da empatia. Ela foi tirando, tentando entender do paciente, como é que ele estava reagindo. Era na velocidade do ai que ela ia retirando a faixa. Mas chegou um momento que ela falou assim, se a gente não tirar, não cicatriza. É ótimo isso. Exatamente. Tipo assim, tem que chegar lá, tem que tirar. Às vezes vai nos causar esse espanto mesmo, essa dor mesmo. Mas a dor também nos aproxima de quem somos nós. Ter coragem de entrar em contato com a dor, com a alegria, com o medo. Ou seja, ter coragem de entrar em contato com as vozes que sussurram dentro de nós. Por isso que a gente tem que prestar atenção com as coisas que nos distraem, né, Rosa? Quando você fala desse exemplo aí, eu fico pensando, sabe, Eduardo, que a dor, em alguns momentos, ela é proteção. Ela te protege, porque aí quando você reage, o outro para. Quando você fala que está doendo, olha, opa, peraí, é hora de desacelerar. É hora de ter mais cuidado. Em qual momento, né, que eu vou vencer essa dor? Quando eu agradeço ela por ter me protegido, quando eu agradeço ela, quando eu faço um gesto de agradecimento a ela por ter me protegido e falo para ela, agora eu preciso cicatrizar, agora eu preciso me curar. Eu olho para minha ferida, eu reconheço ela, agradeço ela e me disponho a seguir. Claro, né? Mas que seguir, né? Eu tenho que seguir. Mais uma vez, né, Eduardo, isso é processual, isso é um processo. E dentro do processo terapêutico a gente sabe que isso é feito com muito cuidado, com muito respeito, né? Então, gente, quando você se dispor a caminhar em sua direção, se respeite. Não desista de você, não desista de ser autêntico, não desista de recomeçar quantas vezes for necessário. Mas recomece a partir da sua condição, da sua realidade, do que você dá conta. Isso é respeito. Isso é respeito.
né? Eu quero recomeçar dentro do que eu dou conta. Porque se eu não dou conta, eu me desrespeito. Aí como que eu quero que o outro respeite a minha dor? Respeite o meu momento. Eu não me respeito. Com muito cuidado, com muito respeito, com muita cautela, mas também com muito movimento todos os dias. Eu acho que isso é muito importante. Precisa ser feito. A Mônica voltou um comentário aqui com relação ao exemplo do café. Ela falando, né, que o excesso do açúcar, né, ele tira a essência real do café. Sim. E aí a gente contando o outro exemplo aqui da ferida, às vezes o excesso de açúcar pode ser a anestesia, pode ser aquilo que me paralisa diante da dor, aquilo que me paralisa diante daquilo que eu preciso dar conta. Um exemplo, mais um exemplo para fechar. Hoje eu estou cheio do exemplo, hein, credo? Uma pessoa, o meu caso aqui, tem problema no joelho. Então, eu vou lá, tomo uma medicação para o joelho, tá ótimo. Aí eu começo a correr, pular, dançar, agachar, rolar, mas eu não resolvi o problema. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Sim. Às vezes, eu acredito no remédio e não no meu processo de cura. Na anestesia, né? Eu responsabilizo o remédio pela minha cura, sendo que o processo de cura é interior. O processo de cura, ele é meu. É uma tarefa existencial minha, que eu preciso dar sentido e preciso ressignificar o tempo todo. Adeus, gente. Até mais.